Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, fazendo aqui a nossa cobertura eleitoral, né? Conversando aqui com os candidatos, né? E candidatas aí dos quatro cantos aí do Brasil. E novamente vamos dar um pulo aí para a terra chavante, né? A terra aí do Pelotas, né? Para a gente bater um papo aqui com o Marcos Cunha, ele que está lançando aí a sua candidatura a vereador pelo pessoal aí na cidade. E vamos bater um papo aqui com ele para falar sobre, né, a sua candidatura e os problemas que a cidade enfrenta e, claro, né, falar também das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, Marcos, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, Guilherme, em primeiro lugar, agradecer o convite, é um prazer estar participando do Mesa de Debates contigo, e também te cumprimentar por essa iniciativa, importante um espaço de debate, assim, nas mídias. Nós aqui mesmo em Pelotas estamos cada vez mais carentes de espaços de debate público. Aqui a Rádio Pelotense, que era a segunda rádio mais antiga do Brasil, fechou recentemente, o ano passado. O segundo jornal mais antigo do Brasil, também que nós tínhamos aqui, o Diário Popular, também fechou o ano passado. Quer dizer, então, nós estamos vivendo um momento assim de dificuldades cada vez maiores para ter espaços democráticos de debate público, né? Então, essa tua iniciativa e outras tantas são sempre bem-vindas. Então, eu queria, em primeiro lugar, te cumprimentar e agradecer o convite. Bom, eu tenho já uma militância já de muitos anos, Guilherme. Eu, vou dizer assim, iniciei a minha militância aqui no Rio Grande do Sul na juventude socialista do PDT. O Brizola aqui é um fenômeno importantíssimo na história do Rio Grande do Sul, o sujeito que revolucionou aí a educação aqui, fez mais de 6.300 escolas, criou as grandes empresas públicas que nós tínhamos aqui e que foram depois privatizadas, né? Ele estatizou a CE, criou da Boyden Share norte-americana, ele fez a CE, da ITT norte-americana, ele fez a CRT. Enfim, aqui é muito marcado aqui por a presença, né, de atuação administrativa do Brizola. Eu, como filho da terra aqui, fui muito impactado por essa trajetória e cheguei a conviver, então, ainda com o Brizola, né? Tenho 57 anos, eu era guri, eu era da juventude, mas frequentava os ambientes e tal. Então, a minha trajetória política já é de longa data, mas eu só me lancei assim candidato a vereador aqui em Pelotas pela primeira vez, quando eu já tinha 33 anos. Eu fui professor universitário aqui no curso de Direito da Universidade Católica, dei aula como substituto na Federal, em Rio Grande, como substituto na Federal em Pelotas, mas acabei como professor do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas durante 24 anos. E militante também como advogado. Eu sou um especialista em direito previdenciário, né? Então, minha formação me formei em História, me formei em Direito, fiz um mestrado em Filosofia, fui professor universitário do curso de Direito e depois atuei como militante, como atuo até hoje, como advogado na área previdenciária, né? Então, essa é um pouquinho assim a minha trajetória pessoal. E como militante político, comecei muito cedo, como eu disse, né, na juventude. Depois, mas me candidatei pela primeira vez, eu tinha 33 anos. Eu já era mais maduro, já era professor universitário, já era advogado, e acho que foi uma das coisas mais acertadas que eu fiz também. Eu sempre digo isso, Guilherme. A pessoa, para poder atuar politicamente com liberdade, ela tem que ser uma pessoa que já tenha a sua questão econômica resolvida. Porque eu vi muitas pessoas se perderem no caminho exatamente porque, premidos pelas circunstâncias, acabavam vamos dizer assim, sendo cooptados, né, por não ter uma autonomia econômica. Então, eu fiz uma escolha certa de me lançar na política só quando eu já tinha resolvido a minha questão econômica, e isso me deu chance de militar e atuar politicamente com liberdade nos mandatos que eu tive de 2013 a 2020, quando me elegi, e fui vereador, então, por 2 mandatos. Aí, na pandemia, como tinha a questão da pandemia aqui muito forte, muitas pessoas morrendo aqui na nossa cidade, eu resolvi não me candidatar naquela eleição de 2020. Eu achava que não era o momento de fazer eleição em plena pandemia. E, realmente, em Pelotas são 21 vereadores,
morreram 3 durante a campanha. Morreram 3 vereadores que concorreram aqui, eleitos, né, e morreram de Covid naquele processo. Bom, eu agora já com 5 vacinas, agora já posso me candidatar de novo, né? Me colocar de novo à disposição. Então, um pouquinho rapidamente assim, para dizer que a minha trajetória política, um pouco para vocês entenderem de onde é que eu venho. Na última, vamos dizer assim, sim, mas o Marcos era do PDT e agora está no PSOL. Bom, eu militei os 8 anos aqui na Câmara de Vereadores, eu estava sempre junto com a minha companheira Fernanda, do PSOL, que era a minha companheira de todas as ações que nós fazíamos junto, a pequena oposição ao governo do PSDB aqui, que depois o prefeito de Pelotas, do PSDB, se transformou no governador do estado do PSDB. Então, nós éramos oposição aqui ao governo neoliberal do Eduardo Leite, né, que é uma figura que nós conhecemos muito de perto, então eu conheço muito bem. O pai dele era professor da universidade junto comigo, nós frequentávamos os mesmos ambientes, e eu conheço ele desde longa data, né? E sei dessa, vamos dizer assim, da vinculação que ele tem com os mega empresários nacionais. Já aqui em Pelotas já demonstrava isso. O Banco Itaú foi um dos financiadores da campanha dele aqui. As grandes empresas da Gerdau, a Votorantim, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, todas essas grandes empresas são patrocinadores da candidatura dele para prefeito e depois vão ser aqueles que vão estimulá-lo a ser candidato a governador e vão fazê-lo governador. Então, ele é um dos quadros dos mega empresários, do Jorge Paulo Lemann e seus aliados, para colocar no cenário político nacional. Daí a importância de conhecer bem quem é Eduardo Leite. Então, eu, quando faço oposição aqui em Pelotas, faço oposição ao PSDB, estou sempre junto com o pessoal do PT, alguns do PSB e com a minha companheira do pessoal aqui, a Fernanda. Quando o PDT estadual, depois de ter feito uma campanha crítica ao primeiro governo Eduardo Leite, dizendo corretamente que ele foi o governador que menos investiu em educação, ao invés dos 12% constitucionais, investiu 9%, fechou escolas, tirou direitos dos professores, vendeu a CE do Brizola por R$100 mil para o seu patrocinador, Jorge Paulo Lemann, vendeu a Corsã, a nossa empresa de água, aqui também, para uma empresa do Jorge Paulo Lemann também. Então, quando ele recebe o apoio do PDT estadual, sem que haja nenhuma conversa sobre esse tema com a base partidária, eu achei que era o momento já de realmente perder totalmente as esperanças de continuar a poder fazer a minha luta em favor da educação, da valorização dos professores e de avançar nas políticas públicas que nós achamos que são as centrais para uma mudança e diminuição da desigualdade social. Eu vi que não era mais possível isso naquele projeto lá que eu imaginei quando eu era adolescente e que agora tinha sido desfeito totalmente. E eu vi com clareza que o único partido que me parecia que realmente tinha as condições de apresentar um programa de esquerda, realmente para os mais pobres, para a diminuição da desigualdade, era o PSOL. E eu procurei o pessoal do PSOL, que eram meus companheiros aqui naturais, né, com quem eu militei todo o tempo, e fui muito bem acolhido, e agora sou, dentre, vamos dizer assim, os companheiros do PSOL, aquele que almeja tentar uma terceira cadeira para o partido aqui em Pelotas. O PSOL, dos 21, tem 2 vereadores. Tem a vereadora mais votada do município, a vereadora Fernanda, com 4.800 votos. Tem o segundo vereador mais votado do município, o vereador Jurandir, que é o presidente estadual do PSOL também, daqui de Pelotas, fez 3.600 votos, e eu estou aí na luta para a gente tentar ver se a gente consegue fazer uma terceira cadeira para o partido aqui na cidade, que seria muito importante. Perfeito, ô Marcos. E dando aí início no nosso papo, né, com as perguntas, e a primeira coisa que eu te falo, né, é em relação às enchentes do Rio Grande do Sul, né? Como que atingiu a cidade de Pelotas, né? E como que a cidade enfrentou esse momento difícil, né, que o estado, né, passou? Uma primeira questão importante é a gente distinguir o que é, para quem está fora do estado do Rio Grande do Sul, isso é muito importante, o que é o Pampa Gaúcho da Serra Gaúcha. Né? A gente sabe que há vamos dizer assim, uma supervalorização, até por parte
do próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma série de situações até econômicas, né, porque a parte mais rica do Estado do Rio Grande do Sul é a metade norte do Rio Grande do Sul. Então, para a gente compreender um pouquinho, a metade norte do Rio Grande do Sul tem toda uma realidade diferente da metade sul do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul começa na metade sul. Ele começa aqui, perto de Pelotas, na cidade de Rio Grande, né? É chamado de Rio Grande porque a foz ali da Lagoa dos Patos era pensada como um rio. Então, Rio Grande. E Rio Grande do Sul vem daí. Então, a cidade do Rio Grande, que é onde fica o segundo porto maior do Brasil, ela é bem ali na entrada da foz da Lagoa dos Patos, que é a maior do Brasil, né? Bom, ali, naquela foz, surge os primeiros, vamos dizer assim, ensediamentos de colonos que vão depois adentrar no território. Então, essa o início, vamos dizer assim, da colonização, ele se dá muito por ali, né? pelo Rio Grande e descendo na planície, no Pampa. Mas, e o gaúcho, né? O gaúcho, aquela noção que as pessoas têm de tradição gaúcha, ela é toda ela construída aqui no Rio da Prata, né? Ao redor do Rio da Prata, na Argentina, no Uruguai e na metade sul do Rio Grande do Sul, onde tem o Pampa, onde nós produzimos os mesmos produtos que o Uruguai e a Argentina produzem. A grande produção, então, de arroz, a grande produção de carne, né? de pecuária, a grande produção agora, a soja aparece muito aqui agora, né? Mas, vamos dizer assim, o clima e o relevo, eles nos dão uma condição muito semelhante dessa região toda do Rio da Prata, por isso os gaúchos aqui, por isso os produtos daqui são os mesmos produtos do Uruguai e da Argentina, e a cultura ficou muito parecida mesmo, a cultura gaúcha, que é uma cultura que, então, perpassa Uruguai, Argentina e metade sul do Rio Grande do Sul. A metade norte tem uma outra característica, uma outra história. Claro que agora estão incorporadas, até aculturadas pelo Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, tradicional, gaúcho, né? Mas ela vem principalmente na colonização alemã e na colonização italiana, que recebem ali no século XIX, né? Então, um pouquinho depois, né? E, bom, mas recebem também, vamos dizer assim, alemães e italianos já num outro momento de industrialização, né? Eles vêm para cá muito para fazer indústrias aqui, né? Então, é uma parte que foge desse perfil pecuarista, foge desse perfil de agricultores, da agroindústria, e passa a ser uma zona de maior industrialização. Portanto, no momento do capitalismo já mais avançado ali, eles vão também ter uma acumulação de capital maior e de gente também, né? Porque aqui em terras extensas, né, grandes fazendas, estâncias, nós temos um menor número de pessoas também, né? E a metade norte, ao contrário, maior número de pessoas de concentração. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, dos 10 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul, nós temos aí 8 milhões na metade norte e 2 milhões na metade sul. Vejam como é muito discrepante, né? E aí nós vamos ter também uma representação política muito menor da metade sul em relação à metade norte do estado, né? Nós vamos ter, dos 55 deputados estaduais do Rio Grande do Sul, nós temos aí no máximo 16 da metade sul. Todos os demais são da metade norte. Eu estou fazendo um panorama assim para agora dizer da geografia, pois ali na geografia da metade norte nós temos uma circunstância que é também a ocupação de vales que os índios sabiam que eram vales que inundavam, né? Mas o italiano, o alemão que chegou depois, não. Eles foram ocupando essas zonas que eram zonas de inundação. E agora nós tivemos esse fenômeno, né, com chuvas, a quantidade de chuva muito grande, concentrada. Quando os rios subiram, eles foram em direção a esses vales que agora estavam ocupados pelas casas, pelas cidades, né? E inundaram rapidamente, de uma forma muito violenta, né, essas localidades. Diferente totalmente da situação nossa. Como não é uma situação de declive avançado, mas de planície, a nossa inundação aqui ela é lenta. Ela não se dá com aquela violência de uma água que cai em cachoeira, para vocês entenderem assim um pouquinho, pensando no relevo da metade norte em comparação com o relevo da metade sul. Ela caiu em cachoeira em cima da metade norte, ali no Itaquari, na volta de Porto Alegre, né? Aquela região toda inundou Porto Alegre de uma forma absurda também,
assim, de uma forma impressionante. A minha filha mora em Porto Alegre, eu fui, inclusive, em Porto Alegre naquele momento, e vi coisas assim que eu nunca tinha visto, realmente impactantes imagens. Mas por quê? Porque caindo os rios com grande violência, e já com as margens todas elas devastadas, então vamos dizer assim, nenhum obstáculo, correram com muita violência, atingiram as casas com muita violência, numa altura de 5, 6 metros, uma coisa absurda, e invadiram o Guaíba, e o Guaíba inundou, o Lago Guaíba, e aí inundou a parte histórica de Porto Alegre também, que não conseguiu conter a cheia do Guaíba, porque as comportas, fundamentalmente as comportas e as casas de bombas, não funcionaram. O sistema de proteção do Muro da Mauá, que é conhecido aqui em Porto Alegre, quem já foi a Porto Alegre sempre ouviu críticas do Muro da Mauá, porque o Muro da Mauá tapa a vista para o Guaíba, assim, realmente é uma coisa feia, que foi construída lá na década de 70 por conta da grande cheia de 1941. A grande cheia de 1941, que já tinha inundado a parte histórica, já tinha ensinado que tinha que ter uma contenção, e fizeram um muro de contenção, um muro da Rua Mauá, da Avenida Mauá. Só que as comportas não funcionaram, as casas de bomba inundaram de água, não funcionaram, e aí inundaram o centro da cidade. Mas as águas que caíram dos rios da parte norte, na Serra, e devastaram cidades. Canoas ficou praticamente 80% destruída ali, o Dourado do Sul também, coisas assim que não inacreditáveis. Só a pessoa realmente indo no local para ver, porque é inacreditável as coisas que nós tivemos aqui. Depois, essa água, ela desemboca onde? Desemboca na Lagoa dos Patos. E aí, essa Lagoa dos Patos, que aí sim, se vocês olharem no mapa, ela toma conta do Rio Grande do Sul, é uma lagoa, é um mar de água doce, na verdade, impressionante. Essa lagoa começou a subir, mas subir lentamente, de tal maneira que aqui, Guilherme, nós fomos avisados, olha, vai começar a subir aí a água, nós vamos começar a ter cheias em São Lourenço, em Pelotas, em Rio Grande, então nós podemos nos precaver num certo sentido. Nós fomos avisados, nós não fomos pegos de surpresa, como o pessoal da metade norte, da margem dos rios, foi pego de surpresa, aquela violência. Nós não. Nós tivemos uma inundação terrível, foi incrível que também, aqui as pessoas não têm noção, mas a nossa praia aqui, o balneário nosso de Pelotas, por exemplo, é o Laranjal, fica nas margens da Lagoa dos Patos. Eu cresci no Laranjal, meus pais eram professores, eu passava minhas férias, 3 meses de férias no Laranjal. Então, é um lugar belíssimo, com água doce, que salga também, porque tem a entrada do mar. Então, lá por fevereiro, março, entra camarão, a água fica límpida, porque é água do mar. É muito lindo, é um lugar realmente muito bonito, diferenciado. E esse lugar lindíssimo inundou de uma maneira que nós nunca tínhamos visto. A água saiu, transbordou da lagoa e entrou nas casas. Entrou assim, 1,5 metro, 2 metros dentro das casas. Até 10 quadras, para vocês terem uma ideia, da orla, entrou água até 10 quadras depois, em direção, vamos dizer assim, à parte mais distante da orla. Coisa nunca vista. Nós tínhamos tido aqui uma pequena enchente de 2 quadras ali na orla, numa outra ocasião, uns 10, 15 anos atrás, mas nada parecido com isso que aconteceu. O que aconteceu realmente uma coisa assim, nunca vista, e não preciso dizer que, claro, destruiu o patrimônio das pessoas, deu uma insegurança brutal, transmissão de doenças, né? Uma situação realmente muito complicada. E nós já tínhamos aqui, nessa baixada do Pampa, né? Nós já tínhamos algumas situações também de construções em locais inadequados, né, Guilherme? Nós aqui na própria Praia do Laranjal, tinha uma zona toda de banhado, que era protegida, que infelizmente foi sendo ocupada, que agora com essa inundação, bom, aí essas pessoas sofreram ainda mais, vamos dizer assim, a violência, né, dessa inundação do que os outros em outras zonas um pouco mais altas. Mas, de qualquer maneira, as zonas mais atingidas aqui foram a Praia do Laranjal, a Colônia Z3 de Pescadores, que fica bem perto da Praia do Laranjal, e o Pontão da Barra, que é o São Gonçalo, o canal São Gonçalo, que é que liga a Mirim com a Lagoa dos Patos, né? Ele passa numa zona pela Praia do Laranjal, e essa zona é uma zona muito baixa, que não deveria ter sido ocupada, e foi ocupada, e agora se paga o preço, porque é uma zona que mais inunda que tem. Então, e ali não tínhamos diques. Então, para concluir a minha fala, nós não tínhamos aqui precaução mínima para esse tipo de inundação. Então,
ali tinha uma taipa, se diz assim aqui, porque é uma pequena elevação, né? Não é um dique de 4 metros de altura, como recomenda a engenharia, né? Ali eram pequenas taipas, assim, aglomerados de terra, com um pouco de grama, que não deram conta de segurar a invasão das águas, e hoje está tudo para ser feito, né? Então, hoje nós estamos assim um pouco fazendo uma reflexão coletiva aqui do que nós vamos fazer para evitar, né, prevenir novas inundações como essas, porque a gente sabe que a ocorrência de chuvas em grande volume encharca o solo e prepara tudo para novas inundações. E agora, exatamente nesse momento, nós estamos com chuva forte aqui em Pelotas de novo, já faz alguns dias já. Inclusive, a campanha política aqui está muito difícil de ser feita, porque nós estamos tendo muita chuva, e chuva forte, como nós tivemos ontem e hoje, assim, do dia fica à noite. Tá? Não é força de expressão, é exatamente assim, de ficar totalmente escuro, como noite, e chuvas torrenciais aí, já há vários dias. Nós estamos aí numa sequência de 2 dias já com chuvas muito fortes aqui na região. Então é sempre um problema, mas o problema maior, repito, é na metade norte, onde os rios sobem numa rapidez muito grande, invadem as cidades com uma violência brutal, e aí sim, pega as pessoas de surpresa. Aqui não há surpresa, há destruição também, mas a gente tem tempo, pelo menos, de ser avisado, e as autoridades avisaram, à medida do possível, que isso iria acontecer, e as pessoas puderam, à medida do possível, pelo menos elevar os bens, né, para colocar para a parte de cima da casa, não foi o caso, e sair para casa de vizinhos e amigos, e também muitos locais foram colocados à disposição para receber as pessoas. Eu mesmo participei de uma atividade aqui de um grupo de solidariedade, como advogado, também para dar orientações para os recursos que o governo federal e o governo estadual colocaram à disposição das pessoas, para a gente poder, pelo menos, minimizar, né, fazendo com que as pessoas pudessem alcançar algum recurso para minimizar essa situação assim muito trágica que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. A minha irmã chegou, né, a comentar isso comigo, a minha irmã, né, por isso que eu conheço Pelotas, né, até falei do Chavante, porque a minha irmã mora na frente do estádio, chegou a comentar isso comigo. Muito curioso, porque o meu escritório de advocacia fica a 2 quadras da frente do estádio, fica na Princesa Isabel, fica bem pertinho, então. Somos vizinhos, eu e a tua irmã. Então. Então, dando sequência aí, o Marcos, eu falei que a gente ia debater aí sobre os problemas da cidade, mas eu acho que é fundamental a gente discutir um pouco, né, a questão ambiental, né? O que a sua candidatura, as candidaturas aí que fazem parte, né, aí do PSOL, né, e de partidos aliados estão levantando nesse debate, né? O que vocês reivindicam? Então, nós temos. O problema sério que nós temos aqui é um problema de ocupação de áreas que são de proteção ambiental. Isso nós temos um problema crônico aqui, é um problema um pouco em todos os lugares do país, mas aqui em Pelotas nós temos tido ultimamente áreas que não deveriam ser ocupadas, porque são áreas de absorção, né, de água, exatamente para evitar inundações, elas foram ocupadas. Foi feito o aterro, né? Colocaram aterro, e quando coloca o aterro, tu vai empurrando as pessoas, vai empurrando a água para outros lugares. Nós tivemos aqui a situação de um condomínio de luxo que foi construído, por exemplo, numa área de alagamento, e como foi colocado muita quantidade de terra, o que aconteceu? Eles fizeram uma contenção e as outras áreas ao redor inundaram de uma maneira muito mais radical, né? E, inclusive, usaram bombas que se usa no bombeamento de água na agricultura, onde se planta o arroz, por exemplo. Os próprios arrozeiros cederam bombas nessas áreas, e esses proprietários de terrenos em condomínios de luxo foram bombeando as águas que iam chegando nesses condomínios e jogando para a população ao redor. Foi uma coisa muito conflitiva aqui, né, entre nós, porque ficou claro aqui, né, que aqueles que estavam com dinheiro e tinham condomínios de luxo em áreas que não deveriam ter sido construídas, eles estavam, na verdade, agora agravando a situação daqueles que estão ao seu redor. Então, nós temos um problema grave de ocupação de áreas que são de preservação, que não estão sendo preservadas, né? E nós temos agora também que reconstituir, né? Agora, feito o estrago,
nós temos que ter uma política de reconstrução agora. Como é que nós vamos dar condições de que aquelas pessoas que vivem naquela localidade onde foi inundado, que elas tenham um mínimo de segurança que não vai acontecer de novo, né? A pessoa ter, daqui a pouco, 1,5 metro de água dentro da sua casa, por um mês, fica 30 dias com 1,5 metro, não é assim, entra uma horinha, 2, depois sai, não, fica um mês, 1,5 metro de água dentro, é uma coisa inacreditável, né? Mas foi o que aconteceu e pode acontecer de novo, né? Então, o que nós estamos pensando? Nós temos que ter políticas claras de proteção dessas áreas, primeiro, não deixar mais invadir as áreas de proteção, e, de outra parte, aqueles que estão instalados e que estão necessitando de proteção, nós temos que ter uma política para eles, né? E até aqui, pescadores, eu mencionei na zona Z3, nossa, é uma zona de pescadores. Pescadores têm que estar perto da água, né? Não tem como não estar perto da água sendo pescador. Mas que estratégias nós vamos ter? Vamos desapropriar áreas próximas, mais altas? Vamos possibilitar que eles façam palafitas, construções adequadas para uma zona que inunda com frequência? Nós vamos ter que dar uma resposta para isso, né, Guilherme? O que não dá para fazer é fazer que não aconteceu nada e seguir a vida como tal, né? Porque foram muito afetadas essas comunidades, inclusive na sua capacidade econômica, né? Então, esse grupo que eu mencionei, do grupo de solidariedade que nós criamos aqui, com vários sindicatos, vários partidos políticos, o PSOL, o PT, outras pessoas, militantes também que se agregaram aí, criaram um núcleo de debate sobre sistemas e de ações concretas, né? Fizemos lá, eu disse que eu atuei como advogado orientando as Z3, por exemplo, outros ajudaram a fazer a limpeza das casas, outros fizeram comida e levaram para abrigos, né? Então, o Sindicato da Alimentação aqui foi muito atuante e fez esse trabalho de fazer comida e levar para muitas comunidades. Então, a sociedade civil se organizou muito rapidamente, até mais do que o próprio município. O município até ficou devendo uma atuação mais organizada, mas a sociedade civil, os sindicatos, os partidos, todos se envolveram muito, né, em ações concretas para ajudar as pessoas vítimas da enchente. Mas agora nós temos que pensar alternativas. Eu tive uma reunião agora, acho que uns 2 ou 3 semanas atrás, em que eu dizia que agora, nesse momento, nós tínhamos que pensar e colocar na pauta do debate político o que os prefeituráveis têm em mente e os programas partidários têm em mente para tentar evitar novas enchentes como essa que aconteceram, porque não adianta a gente passar por uma situação de crise como essa, terrível, e depois não ter uma alternativa, né? Não ter uma resposta, né? Qual é o investimento que nós temos que fazer? Em quais áreas? Quanto custa? Onde é que vai sair o dinheiro? Como é que nós vamos pagar? Nós temos que objetivar assim, essas coisas e trazer uma resposta para dar maior segurança para as pessoas que foram vítimas das enchentes. Porque tudo isso se agrava, né, Guilherme? Pelotas está entre as cidades com maior número de pessoas em situação de rua. Claro que já existia a pobreza. Eu mencionei que aqui nós somos uma zona, é importante a gente mencionar isso, Guilherme. A metade sul do Rio Grande do Sul é a região que mais se desindustrializou do Brasil. O Brasil é um dos países que mais se desindustrializou nos últimos anos, mas a metade sul do Rio Grande do Sul, mais ainda. Nós tínhamos frigoríficos que empregavam muita gente. Quer dizer, nós saímos, Pelotas foi uma cidade muito rica e muito desenvolvida na época das charqueadas. Foi a primeira forma de, vamos dizer, preservação da carne. Se fazia o abate da carne aqui, do gado, né? E se fazia o charque, e esse charque ia para o Nordeste brasileiro, para principalmente a alimentação dos escravizados, né? E voltava de lá com açúcar, voltava do Nordeste com açúcar. E com o açúcar, Pelotas de tradição portuguesa fazia os doces de Pelotas, que são famosos porque são muito bons, modéstia à parte, realmente são muito bons, mas foram muito bons porque também tinha isso, né, de presença portuguesa aqui muito recente, mais recente, né, porque a colonização aqui começa em 1737, por ali, com a fundação de Rio Grande, então é mais recente, o Brasil começa em 1532, então nós estamos aí uns 200 anos depois começa a colonização aqui no Sul. Então, essa colonização está mais próxima da tradição portuguesa ainda, né? E aí, esses doces portugueses são trazidos para cá
esse charque vai para o Nordeste, traz os barcos com açúcar, então aqui se faz os doces, né? Essa indústria que nós temos aqui, então, do doce, a indústria da carne, com frigoríficos, e logo depois a indústria também das conservas, né? Muitos já devem ter... pega uma lata de pêssego em calda, como antigamente era muito famoso, né? Eram de Pelotas, porque aqui a grande produção, tinham várias fábricas de compotas aqui. E agora, todas elas praticamente fecharam, pode ter uma ou outra aí que se salvou, mas não tem a significação que tinha, e também, logo em seguida, a própria indústria que nós tínhamos assim, pujante, né? Nessas áreas aí todas de sucos, de frutas enlatadas, de frigoríficos, isso tudo praticamente se terminou. Então, nós ficamos numa região muito empobrecida, né? E com muito desemprego. E é por isso que eu acho que se explica, quando vem, então, uma enchente como essa, pega já todo mundo numa condição econômica muito ruim, e Pelotas, a estimativa do Ministério Público Estadual, que Pelotas tenha 4 mil pessoas em situação de rua. 4 mil pessoas em situação de rua, muito mais do que Porto Alegre, e proporcionalmente Pelotas é muito menor que Porto Alegre. Então, nós temos aí, em Pelotas, nós temos cerca de 330 mil habitantes. Porto Alegre é 1.300.000. Então, bota assim, eles têm 1 milhão a mais. Eles têm cerca de 2.900 pessoas em situação de rua, nós temos 4 mil em situação de rua, segundo esse estudo do Ministério Público que foi divulgado recentemente. Então, para dar uma noção, então, nós tivemos um agravamento, e é visível nas ruas da cidade, de pessoas pedindo nas ruas, morando nas ruas, sendo expostas aqui ao nosso frio, que não é pouco, e tem vento frequentemente, então, uma situação realmente inóspita. É bem diferente ser uma pessoa de rua, morador de rua aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, do que ser morador de rua, sei lá, aí em São Paulo é mais fresquinho, mas lá no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, sei lá, o Nordeste, né? São situações muito ruins, mas que pelo clima mais ameno, elas ficam menos drásticas. Aqui a pessoa pode morrer de hipotermia mesmo, morrer de frio na rua, porque o frio é muito, muito rigoroso, e tem chovido muito, feito frio em cima da chuva, então umidade e frio com grande frequência, isso é um problema para a saúde humana, né? Certo, agora para a gente ir para os finalmente aqui da nossa entrevista, ô Marcos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, né, de quais são as contradições, os problemas que Pelotas enfrenta, né? E também um pouco aí das bandeiras, né? Além da questão ambiental, né? Que a sua candidatura defende. Perfeito. Bom, como eu disse, eu fui um vereador de 2013 a 2020, então eu também já tenho um passado, já tenho algumas realizações, né? Fiz algumas questões muito importantes. Eu aqui, por exemplo, na época que podia se fazer financiamento de pessoa jurídica para a campanha eleitoral, eu consegui aprovar uma lei que proibia que pessoas jurídicas que tivessem dado dinheiro para a campanha pudessem contratar com o município e com a Câmara de Vereadores. Então, isso foi um projeto muito importante que eu aprovei, sendo da minoria, da oposição. Eu tive o veto do prefeito Eduardo Leite na época, e mesmo assim consegui derrubar o veto, mesmo ele tendo vindo com a FEBRABAN. A FEBRABAN aí de São Paulo fez o parecer para o prefeito de Pelotas para ele vetar o projeto do vereador Marcos Cunha aqui, que previa isso, que as empresas não podiam dar dinheiro nas campanhas se quisessem contratar com o município. Não era uma legislação que proibia o financiamento, porque isso é de competência nacional, mas é uma legislação que criava uma norma de, vamos dizer assim, de critério de maior rigor para contratar com empresas dessa natureza. Então, esse obstáculo que eu criei foi muito importante naquele momento. Depois, o STF acabou interpretando que não podiam mais pessoas jurídicas dar dinheiro para a campanha. Bom, aí a minha lei perdeu o seu significado, mas esse foi um tema que foi muito assim debatido aqui. Eu consegui também aqui evitar a privatização. O então prefeito Eduardo quis privatizar a empresa de água em Pelotas. Eu estou vendo que em São Paulo agora privatizaram, né?
aqui em Pelotas, ele quis, no dia 29 de dezembro de 2015, nos últimos dias do governo dele, ele botou um regime de urgência à venda do SANEP, aqui, do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas. Eles botaram à venda a parte do esgoto, coisa que depois ele faria como governador para a Corsã estadual. E eu consegui evitar aqui, alegando que tinha um vício jurídico no processo, porque eles não colocaram o plebiscito, né? E efetivamente evitei a venda do SANEP. O SANEP continuou público aqui, graças a essa minha intervenção na Comissão de Constituição e Justiça. Claro que o Eduardo, então prefeito, se elegeu governador, a primeira coisa que ele fez como governador foi tirar da Constituição o plebiscito. Então, ele pôde depois privatizar a Corsã estadual, a Companhia de Água Estadual, e a CE de Energia Elétrica, porque já não tinha mais na Constituição esse limitador. Eu também aqui eu sou ciclista, viu, Guilherme? Há muito tempo eu sou do movimento de usuários de bicicleta. Aliás, na minha arte, na minha campanha para vereador, é uma bicicletinha, uma bicicletinha ali nos últimos 2 anos. Exatamente por quê? Porque em Pelotas é uma cidade plana, né? Uma cidade que é propícia para poder o uso da bicicleta mesmo, né? Muito cômodo. Em 2008, eu comecei no movimento de usuários de bicicleta, não tínhamos nenhuma ciclofaixa aqui em Pelotas. Agora nós temos 76 quilômetros de ciclofaixas em Pelotas. Então, o movimento foi sendo, assim, aos poucos, né, ampliando, e nós participamos dessa conquista, né, do movimento de usuários de bicicleta. Então, essa é uma temática que eu sempre trago também. Eu fiz uma lei também que permite que as bicicletas sejam estacionadas em qualquer estacionamento de carro, pagando 10% do que cobra um carro. Então, isso facilitou para as pessoas irem de bicicleta e guardarem com segurança sua bicicleta nos estacionamentos de carro, né, que é uma reivindicação do movimento, porque muitas bicicletas são roubadas aqui na rua, né, e aí isso evitou. Eu fiz uma legislação também que eu acho que é inovadora, 2, aliás, na área do meio ambiente. Uma delas é uma cidade úmida como Pelotas. Nós temos uma umidade relativa do ar aqui de cerca de 80% de umidade, como média anual. Só cai isso no outono, que cai para 50%, mas nós temos uma grande umidade. Uma cidade com muita umidade, faz frio. Eu fiz uma legislação de proteção do direito ao sol dos vizinhos. É uma legislação inovadora que proíbe as construtoras de construírem tirando o sol do seu vizinho nas horas nobres do sol, das 10 da manhã às 2 da tarde. Então, se não for preservado 2 horas de sol entre 10 e 2 da manhã, é um limitador no direito de construir. Não é só a altura que é uma limitação, é também uma limitação porque o sombreamento torna insalubre a vida dos seus vizinhos. Então, essa legislação, eu me cerquei aqui das professoras da arquitetura da Universidade Federal de Pelotas. Elas fizeram todo o amparo, né, técnico, mas o projeto esse meu foi vitorioso e eu consegui fazer uma emenda aí no projeto, no plano diretor de Pelotas, e hoje nós temos essa proteção aqui também. E uma outra legislação importante também, que eu sei que não é tão comum, eu fiz uma lei que permite que o SANEP, a autarquia de saneamento e de água aqui do município, possa, depois de ter notificado o morador onde passa a rede de esgoto, porque a autarquia faz o investimento, coloca a rede de esgoto a favor, à disposição da população, mas muitos não ligam essas casas na rede de esgoto. Isso cria um problema ambiental terrível. Pelotas está entre as piores cidades do Brasil no que diz respeito ao tratamento de esgoto. Nós tratamos cerca de 18% só. 18% só. Há uma média nacional de 40%. Então, é muito ruim o tratamento de esgoto. Então, infelizmente, quando o SANEP faz o esforço e coloca a disposição de esgoto para os moradores, muitos não ligam, porque não querem pagar a taxa mínima, não querem pagar o esgoto, né? E eu fiz uma lei que permite que o próprio SANEP faça a ligação e depois cobre do proprietário. Também que isso é considerado um bem coletivo, né? Porque diminui a poluição, que é muito grande aqui entre nós por conta dessa falta de tratamento e falta de saneamento básico, que nós precisamos melhorar muito aqui. Está muito ruim, nós precisamos reverter esse processo. Então, tudo isso está no meu horizonte. Mas isso das coisas que eu já fiz, mas eu gosto de dizer as coisas que eu pretendo fazer. Nós tivemos aqui um aumento
de 84% no salário dos vereadores. É isso mesmo, as pessoas não estão ouvindo errado. Os vereadores em Pelotas aumentaram 84% dos seus salários. Eu, quando fui vereador em 2013, 2020, eu não admiti, e conjuntamente, aquela legislatura, nenhum aumento, nenhum real de aumento. Eu sempre dizia que não se podia ter aumento para vereadores se não tinha aumento para os funcionários, se não tinha aumento para os professores. Isso é o mínimo de coerência que precisavam ter os vereadores. Pois um professor aqui de 40 horas ganha 4 mil reais, um vereador já está ganhando 12, e agora eles aumentaram para 84 mil. Então, uma das minhas bandeiras, das minhas principais bandeiras de luta que eu estou trazendo é derrubar o aumento abusivo de 84. Aliás, a minha fala na TV, que são 7 segundos, ela é baseada nisso. Eu vou lutar para derrubar esse aumento, que é um aumento abusivo. Nós temos aqui uma falta de leitos, nós temos falta de medicamentos, nós temos falta de consultas com especialistas, nós temos carência, 80% das crianças estão fora das creches, nós precisamos de creches, nós precisamos fazer, então, uma série de investimentos, não pode aumentar 6 mil para cada um dos 21 vereadores num contexto de déficit, como nós temos no município. Então, essa é a minha primeira bandeira. Mas eu também tenho aqui planos para fazer aquilo que já foi feito em 100 cidades do Brasil, Guilherme. Eu vou lutar também pela tarifa zero para o usuário do transporte coletivo. Eu acho que essa é uma questão central. Eu até propus no Congresso Estadual do PSOL, que eu participei em Porto Alegre, Guilherme, que essa fosse uma bandeira do PSOL nacional, que em todas as cidades onde o PSOL tivesse candidato a prefeito, infelizmente Pelotas nós não temos, eu gostaria que tivesse, infelizmente em Pelotas nós estamos coligados, não temos candidatura própria, mas em todas onde tivemos, eu coloquei no Congresso do partido para que a gente tivesse isso como uma bandeira do PSOL no país inteiro. Por que isso? Porque é uma das questões que envolve tudo aquilo que nós acreditamos. É uma bandeira que distribui a renda para os mais pobres. Quem mais anda de ônibus hoje são mulheres negras da periferia e são pobres. Além de distribuir renda, é ecológica, quer dizer, as pessoas deixam de andar de carro, deixam de andar de moto para andar no transporte coletivo, se ele não tem custo para a pessoa diretamente. Né? Claro que vai ter que ser financiado, né? Vai ser financiado pelas multas de trânsito, vai ser financiado pelo estacionamento rotativo, vai ser financiado por publicidade, vai ser financiado por um fundo municipal que vai arrecadar recursos para poder fazer com que o usuário não pague. Tarifa zero, então, no transporte coletivo, eu acho que é um dos temas mais assim importantes que nós temos hoje, porque é local, é um tema local, é uma forma que o município tem de fazer algo concretamente para diminuir desigualdade, para melhorar a questão ambiental, para diminuir o tráfego de veículos nas ruas, diminuir os acidentes de moto, que é uma epidemia, Guilherme. Eu te disse que eu sou advogado na área previdenciária. Eu vejo todos os dias jovens que são entregadores de moto, que sofrem acidentes de moto. Uma jovem, outro dia, 23 anos, perdeu o pé num acidente de moto. Um outro lá bateu com a cabeça, ficou incapaz aos 20 anos, vai ter que ficar o resto da vida aposentado por invalidez, porque teve um acidente de moto. As motos no município de Pelotas são responsáveis por 40% daqueles que estão na traumatologia nesse momento. E um leito de traumatologia é caro, o município paga caro por isso. Então, tem todo esse contexto, é uma questão de saúde pública, é uma questão ambiental, é uma questão de transferência de renda, é uma questão de justiça social, porque possibilita que as pessoas mais pobres possam, inclusive, procurar emprego. Hoje, a tarifa em Pelotas aqui é R$6. R$6 em Pelotas, é mais caro que em Porto Alegre. Porto Alegre é R$4,80. Aqui é R$6 a tarifa do transporte coletivo. As pessoas, muitas vezes, não têm dinheiro para sair do bairro e ir no centro procurar emprego. Não conseguem ir a uma consulta médica porque não tem dinheiro para o ônibus. Então, é uma situação muito, muito grave e que eu acho que essa bandeira da tarifa zero, que foi lá proposta pela Erundina lá em São Paulo, na década de 90, quando foi prefeita, propôs e não conseguiu aprovar em São Paulo, né, mas foi a proposta no governo Erundina, que hoje está no PSOL, hoje é deputada federal do PSOL, inclusive participei de uma live com ela sobre esse tema, e eu acho que é um dos temas centrais. E o saneamento básico. Eu disse que Pelotas é uma das cidades, das 20 cidades com mais de 100 mil habitantes, Pelotas está entre as 20 piores no que diz respeito ao saneamento básico. E a autarquia nossa aqui, o Sanep, teria condições de fazer
se tivesse investimento federal, de fazer esse trabalho, porque tem muito conhecimento aqui da rede nossa pública de esgoto, né, e água. E as creches, que eu disse que nós temos que ter, porque só 20% das crianças, de novo aí, né, quando nós colocamos creches à disposição das mães, quem são as que mais precisam? As mães pobres da periferia, que são o pai e a mãe da família, né, são aquelas que sustentam a família toda e não têm onde deixar os filhos para poder trabalhar. É um problema gravíssimo. Se o município conseguisse fazer isso, conjugar creches para as crianças e transporte coletivo para as mães, eu acho que já seria uma pequena revolução. E nós estaríamos acenando para o nosso público, né, dizendo, olha, nós queremos governar para os mais pobres, para aqueles que mais precisam. E é isso que a esquerda tem que dizer, Guilherme. Acho que isso está faltando a esquerda dizer com todas as letras. E hoje nós temos aí experiências do PROS, por exemplo, lá em Caucaia, na Grande Fortaleza, uma cidade do tamanho de Pelotas, mais ou menos, que tem desde 2021 tarifa zero para o usuário do transporte coletivo. Está funcionando muito bem, obrigado. Está muito bem, está funcionando bem, aumentou o volume de pessoas procurando o transporte coletivo, porque agora ele não paga a tarifa, né? Então é um estímulo mesmo para as pessoas usarem o transporte coletivo, é um estímulo para que as pessoas, então, procurem o sistema de transporte coletivo e deixem os carros particulares, deixem as motos, o que é bom para a natureza, o que é bom para o meio ambiente, né? O que é bom para a saúde pública, e nós estamos nessa luta aí tentando convencer, né, os nossos candidatos aqui a que essa bandeira é uma bandeira daqueles que querem estar do lado dos mais fracos, daqueles que estão de esquerda, daqueles que querem defender as bandeiras que a população mais carente precisa. E para encerrar, aqui é uma cidade que tem uma precariedade muito grande nas ruas, com buracos, né, por todo lado. Nós defendemos a ideia de que nós temos que fazer pequenos trechos, licitar pequenos trechos, para que pequenas construtoras ou pequenos, vamos dizer assim, trabalhadores, o grupo de trabalhadores possam ser mobilizados para um tapa-buraco nas ruas. Nós temos aqui as ruas extremamente precárias em Pelotas, grande parte delas são de saibro, não tem asfalto, não tem bloquete, não tem nada disso, é buraco dentro de buraco mesmo, uma situação muito ruim, é tão ruim, Guilherme, que às vezes eu era presidente da Comissão de Saúde lá em 2020 e eu perguntava para as pessoas o que elas queriam melhorar no seu bairro, e ao invés de elas me dizerem, olha, tem que ter mais médicos, tem que ter especialistas, tem que ter remédio no posto, elas diziam, tem que melhorar as ruas, porque não dá para a gente circular, entrar e sair do bairro, uma buraqueira só, a pessoa não consegue levar um carrinho, uma criança não consegue ir de bicicleta, não consegue ir com uma moto, com um carro, porque é realmente uma situação totalmente assim inaceitável. Então tem que ter uma estratégia para isso. Eu acho que uma estratégia seria utilizar a mão de obra do bairro, usar os funcionários da prefeitura e não fazer como faz a administração do PSDB aqui, que sempre traz empresas, grandes empresas de Minas Gerais, de São Paulo, de outros lugares, que vêm para cá, fazem uns grandes empreendimentos, muitas vezes de má qualidade, inclusive, e vão embora levando dinheiro que já é escasso aqui nessa região. Então, uma forma de nós também fazermos um estímulo à economia local seria nós podemos também contratar as pessoas daqui mesmo, as que estão aqui disponíveis, estão desempregadas, com frentes de trabalho para poder arrumar as ruas do seu próprio bairro, né? Aí direcionados, né, vamos dizer assim, orientados pelo grande número de funcionários públicos que nós temos aqui na Prefeitura de Pelotas. Nós temos aí cerca de 8 mil funcionários públicos, uma prefeitura que tem 8 mil, tem 450 CCs, um excesso de CCs, de cargos de comissão, né, que são, na verdade, cabos eleitorais da administração, né? Então, essa circunstância toda, nós poderíamos, vamos dizer assim, direcionar esses recursos humanos que nós temos, direcionar para a orientação da própria população e fazer essas operações de tapa-buraco aqui também, que são extremamente necessárias. Então, algumas rápidas assim, ideias que nós temos do que precisa ser feito na próxima legislatura e que nós esperamos poder estar junto com os outros dois vereadores do PSOL, para a gente ter um aumento da bancada pelo menos 3, claro, se 4 seria um sonho, né? Acho que pelo menos 3 nós tivéssemos para ampliar
de 2 para 3 vereadores já seria um grande avanço para nós aqui na nossa cidade. Maravilha, então estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, agradecendo imensamente aqui a participação do Marcos, né? Gostei do nosso papo e peço aí para ele fazer suas considerações finais. Eu queria, mais uma vez, agradecer, Guilherme, e dizer que também uma outra característica nossa aqui do Sul, do Extremo Sul, é a presença de uma grande comunidade palestina. Tá? Nós temos aqui uma grande comunidade palestina que tem sofrido muito, né, com esses acontecimentos terríveis, né, essa verdadeira guerra, genocida, né, que o Estado de Israel promove na faixa de Gaza e contra os palestinos em geral, né? É um quadro comparativo que nós temos que ter presente. Eu, outro dia, falando aqui numa assembleia de protesto contra o genocídio promovido pelo Estado de Israel contra o povo palestino, eu lembrava que na guerra da Ucrânia foram mortas até agora, por, vamos dizer assim, efeito colateral da guerra, cerca de 500 crianças na Ucrânia morreram na guerra nos últimos 2 anos. Nós aí vai fechar agora praticamente 1 ano, né? Mais de 2 anos a Ucrânia, deve ter quase 3 anos a Ucrânia. Mas aqui, a Gaza, vamos dizer assim, no 7 de outubro, vai fazer 1 ano, né, da guerra na faixa de Gaza. E já morreram aí cerca de 15 mil crianças, né? Então, um número assim assustador, né? Só morre tanta criança assim porque estão mirando onde estão as crianças. É isso. A conclusão que se chega é essa. Numa guerra onde os ataques são feitos ao corpo militar, né, aqueles que estão envolvidos, né, militarmente, é uma coisa. Outra coisa é o que tem feito o Estado de Israel, que é atirar, botar abaixo estruturas, né, e bombardear estruturas civis, onde mora a população civil, onde tem as crianças, onde tem os velhos, onde tem os adultos, e toda a população civil está sendo atacada por um Estado. E a comunidade internacional está silenciosa quanto a isso. Eu acho que nós temos que levantar nossa voz e protestarmos contra esse genocídio que está sendo feito com os palestinos e que amanhã pode ser com qualquer outra comunidade, né? Isso é um laboratório, né? Eles vão fazendo, vão testando os limites que a comunidade internacional lhes dá. E o Estado de Israel passou de todos os limites, cometeu todos os crimes continuados contra a humanidade e continua cometendo, e ninguém coloca freio nessa ação do Estado de Israel. Então, fica aqui registrado, por fim, meu protesto também público, né, quanto a essa situação assim terrível, desumana, de genocídio que o Estado de Israel promove contra o povo palestino hoje. Amanhã pode ser contra qualquer um de nós. Perfeito, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Marcos, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok e Instagram. E também no Quai, e quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. É isso aí, a programação continua, um forte abraço e fui!